O ex-presidente Lula, do PT, tem 51% das intenções de voto para o segundo turno da eleição presidencial, segundo pesquisa IPEC, divulgada nesta segunda-feira, 10 de outubro. Aqui é Juca Simonar com mais esse boletim de notícias na TV 247. Enquanto Lula tem 51%, Jair Bolsonaro, do PL, tem 42%. Brancos e nulos somam 5% e 2% não sabe. Nos votos totais, Lula manteve o mesmo resultado, enquanto Bolsonaro caiu 1 ponto. Considerando os votos válidos, isto é, sem contar brancos e nulos e indecisos, como contabiliza o Tribunal Superior Eleitoral, Lula vence a eleição com 55% dos votos contra 45% do seu adversário. A pesquisa aponta também que 94% dos eleitores já estão decididos sobre o voto no segundo turno da eleição presidencial, ou seja, 6% dos entrevistados dizem que ainda podem mudar de opinião. Entre os eleitores de Lula, 93% dizem que a decisão é definitiva, 7% dizem que podem mudar. Enquanto entre os eleitores de Bolsonaro, 95% dizem que a decisão é definitiva e 5% afirmam que ainda podem mudar. Esse dado, mostrando que Bolsonaro tem mais eleitores decididos a votar nele do que Lula, apesar de ser um negócio muito pequeno, mostra que agora é necessário fazer o que o próprio Lula falou: sair às ruas e convencer o eleitor bolsonarista de que é preciso votar no Lula para o Brasil melhorar. Votar em Lula para acabar com o desemprego e a fome. Votar em Lula para acabar com a miséria, acabar com as privatizações, acabar com a destruição dos direitos trabalhistas. Votar em Lula para que o movimento dos trabalhadores e a população consigam sobreviver. Porque nós sabemos que a gasolina está cara, a comida está cara, aluguel, eletricidade, a situação de vida está muito ruim. A pesquisa IPEC, divulgada nesta segunda, aponta que 48% dos eleitores brasileiros não votariam em Jair Bolsonaro de jeito nenhum. Lula tem 42% de rejeição. É menor. Na semana passada, o IPEC indicou rejeição de 50% do candidato do PL e de 40% no candidato do PT. Ou seja, diminuiu para Bolsonaro e aumentou a rejeição para Lula. 2% de diminuição em Bolsonaro, 2% de aumento na rejeição de Lula. Isso daí é mais um dado que comprova a necessidade agora dos eleitores de Lula irem de porta em porta conversar com os eleitores de Bolsonaro ou com os eleitores em geral indecisos, aqueles que dizem que vão votar branco e nulo também são importantes, e convencê-los de votar em Lula. É fundamental um movimento para fazer Lula ganhar no segundo turno. No primeiro turno, quando as pesquisas indicavam uma vitória de Lula, já naquele momento, muitas pessoas que votaram em Lula acreditavam que a eleição já estava ganha, ou que Lula iria ganhar por uma margem de mais de 10% ou quase isso, 10% dos votos, que era o que indicavam as pesquisas. Mas isso não se confirmou. Portanto, é preciso fazer esse alerta. Se você quer que Lula seja eleito, é preciso convencer aqueles que ainda não votaram nele a votar. É preciso convencer aqueles que vão votar nele a sair às ruas e conversar com o povo e explicar a importância de Lula para esse momento histórico que nós estamos vivendo. A extrema-direita no poder, com uma política neoliberal para atacar a população. Lula é o candidato que se contrapõe a isso. Mas não só isso. Lula é o candidato que se contrapõe ao golpe de Estado que foi feito em 2016. Lula é o candidato que, se for eleito, o que foi feito no golpe e depois com a prisão dele,
vai ser revertido. Porque ele ganhando significa uma derrota desse processo que iniciou, com Temer ainda, a destruição dos direitos trabalhistas e a carestia em meio à população, a miséria e tudo isso. O Brasil tinha saído do mapa da fome e voltou. O desemprego durante o governo Dilma era basicamente zero, né? Era pleno, 4% é considerado pleno já. E agora o desemprego está por aí. Você anda no centro de São Paulo, você vê várias pessoas pedindo comida, pedindo dinheiro, porque não tem emprego no Brasil. Não tem programa de obras públicas, como foi feito no governo do PT. A política assistencialista de Bolsonaro é só para comprar voto nas eleições, como denunciou Lula, e depois das eleições vai acabar, que nós sabemos o que ele fez nesses últimos 4 anos. Então, Lula é fundamental para colocar o Brasil nos trilhos, para colocar a população brasileira de volta no caminho certo. Essa é a notícia. É importante você divulgar esse vídeo, jogar em todas as redes sociais em que você está, também se inscrever na TV 247 se ainda não for inscrito e, se puder, se tornar membro, contribuindo mensalmente com a TV 247, que faz o contraponto com a imprensa golpista e corporativa. Muito obrigado e até a próxima.